Os cumprimento com a paz do Senhor. Primeiro livro dos Reis, seu capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos. Quero agradecer ao pastor Anderson, pastora Claudineia, pela confiança. Deus abençoe. Prazer conhecer a igreja. E Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Versículo de número 3, por gentileza. Diz assim: retira-te daqui e vai para o leste e esconda-te. Diga bem forte: esconda-te. Versículo de número 9, diga bem forte: levanta-te. Levanta-te. Capítulo 18, versos 1. Depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, diga bem forte: apresenta-te. Apresenta-te. Primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta e depois Deus te apresenta. Pode tomar seu assento. Quando Deus ele olhou para Abraão, Deus viu uma grande nação. Quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, que era uma terra cosmopolita, que perdeu a identidade, ela sofre uma miscigenação. Josué capítulo 24, do 1 ao 4, explica que Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Quando Deus ele olha para Abraão, o projeto de Deus é formar uma grande nação, para que através dessa nação viesse o Messias. Na verdade, Abraão não compreendeu quando Deus o chamou para fora. Deus, quando ele olhou para você, ele não viu apenas você. Deus já viu o projeto que Deus tem na sua vida, e esse projeto ele não te contou quando ele chamou. Mas o que me chama a atenção é que Deus é um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Pela lógica, ninguém chamaria Abraão porque ele é de uma família idólatra. A mulher de Abraão tem um ventre estéril. Imagina, Deus quer formar uma grande nação, mas vai escolher um ventre estéril. Na verdade, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaque. Quando ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaque, nasceu Jacó. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando ele precisava de um libertador, na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, foi de uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. Se você está aqui essa noite, você não é um acaso. Deus que te chamou é o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Israel vai crescer como uma grande nação, mas eles eram um amontoado de escravos no Egito. Os hebreus precisavam sair para fora e Deus os tirou. Peregrinaram por 40 anos e depois alcançaram a terra da promessa, que era Canaã. Há quem diga, o período judiciário ele perdurou por 93 anos, até Deus levantar um profeta, um sacerdote por nome Samuel. No final da vida de Samuel, ele já velho, os seus filhos Abia e Joel não poderiam continuar o ministério sacerdotal. Eles não andaram no caminho do seu pai Samuel. Samuel se preocupou muito com a obra e quem sabe esqueceu da sua própria casa. Samuel ele vai conversar com Deus porque o povo agora rejeita os filhos de Samuel. O povo está pedindo um rei. Deus dissera a Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas eles rejeitaram a mim. E Deus escolheu um rei, mas segundo o padrão do povo. Saul, filho de Quis, de Benjamim, vai governar 40 anos. Mas depois Deus vai escolher um rei agora segundo o seu coração, Davi, e ele vai reinar por 40 anos. Após a morte de Davi, ele deixara o sucessor, o seu filho Jedidias, a saber, o Salomão. E antes de morrer, ele disse para Salomão, seu homem. Salomão governa por 40 anos e deixa um filho por nome Roboão. E é com Roboão, este mesmo que aumentou o jugo do povo por não escutar os mais velhos, os anciãos, escutou os mais novos
e aumentando o jugo do povo, o reino foi dividido. Todos nós que frequentamos escola bíblica, que ouvimos pregadores, todos nós sabemos que o reino é dividido em dois: reino do norte e reino do sul. No reino do sul nós tivemos homens piedosos, como Josias, homens piedosos como Josafá, por que não o 13º rei de Judá, Ezequias? Mas no reino do norte todos os reis prevaricaram, não teve nenhum rei que enterneceu o coração. Nenhum desses reis do reino do norte, por capital Samaria, andaram nos caminhos de Davi. Entre eles, um dos piores reis que existiu na história de Israel, Acabe. Acabe busca uma esposa na terra da Fenícia. Ela é filha de Etibaal, por nome Jezabel. Ele traz os ídolos e ela sustenta os profetas de Baal. Há uma apatia em Israel, há uma frieza espiritual. Mas todas as vezes que a terra está em caos, a apatia, a frieza, Deus sempre levantará um profeta. Eu vou repetir, alguém deu glória a Deus. Todas as vezes que nós estamos em um contexto de apostasia, de apatia, de inércia espiritual, necessitando de um avivamento, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Não sabemos de onde veio este profeta, sabemos que Elias o tisbita entre os moradores de Gileade. Não sabemos a sua história, não sabemos a sua infância, não sabemos nem quem foram seus pais. Há pessoas na Bíblia que receberam uma herança genealógica de fé, como Timóteo, sua mãe Eunice, sua avó Loide, desde a infância já aprendeu as escrituras. Mas tivemos também homens como Josias, que teve o pai Aminon e o avô Manassés, que foi um bruxo, um feiticeiro. O que eu quero lhe dizer é que não importa a sua árvore genealógica, não importa o contexto de onde você veio, o que vale é quando Deus te chama, o que você pode tornar. Não sei de onde veio Elias, mas ele surge como um vulto na história, chamado assim pelos grandes teólogos como o leão dos profetas. Elias, ele vai profetizar dentro deste contexto. E a profecia de Elias é que no decorrer dos anos não vai cair chuva e nem orvalho. Isso vai perdurar por 3 anos e meio. O que nos chama a atenção é que Elias diz, segundo a minha palavra. E não é que alguns se enganaram dizendo, segundo a palavra do profeta. A minha palavra tem poder, a palavra do profeta tem poder. A palavra do Elias, ela foi com base em Deuteronômio 28. Ou seja, não há uma palavra que não tenha base as escrituras. Se tu prega, a base é Deus. Se tu canta, a base é Deus. Se você faz a obra, a base é Deus. Se você dá glória, é porque Ele está no culto essa noite para ser adorado. Segundo a minha palavra, não vai chover no decorrer dos anos. E Elias é usado poderosamente, não vai chover. Deus cerrou os céus. E por que Deus usou Elias dessa forma? Porque todos dentro do contexto em que Elias estava, acreditava que a chuva, a produtividade, a prosperidade agrícola viria da chuva por intermédio de Baal. Eles oravam a Baal e acreditavam que Baal que mandava a chuva. Quando Elias se levanta e diz que não vai chover, era Deus mostrando para Baal quem manda. Quando Elias diz não vai chover, Elias está dizendo, há um único Deus verdadeiro, que controla a chuva, que controla o sol, que controla o universo, que controla essa igreja, que controla a sua vida, que controla a sua família. Só que todos nós, como somos usados poderosamente, a gente quer uma selfie, quer aparecer no Instagram, no feed de alguém, é normal. Mas Deus, Ele traz uma palavra a Elias. Talvez o Elias pensou, fui usado, agora vou estar nos grandes congressos, agora todo mundo vai pedir o meu telefone para a agenda. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, esconda-te. Não tem um homem ou uma mulher de Deus que não tem uma história. É por isso que Deus te esconde. Porque são nas cavernas e nos desertos, são dentro dos ribeiros de Querite, que verdadeiramente nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. Existem aqueles que se esconderam de Deus, mas tem aqueles que Deus escondeu. Jonas é aquele que se escondeu de Deus. Tem uma missão, mas está no porão dormindo no sono da irresponsabilidade. Eu não vim aqui para te dar vitória. Eu vim para dizer que há pessoas que entraram por aquela porta, e não é revelação, isso aqui é coisa óbvia,
que chegaram aqui na Europa, cheio de promessas, o coração ardendo por missões, por evangelismo, mas de repente se esconderam no porão do navio. E o profeta veio essa noite dizer: se você está dormindo no sono da irresponsabilidade, fique tranquilo, Deus tem sempre um peixe, Deus tem sempre uma tempestade, Deus tem sempre alguém para te cutucar essa noite e dizer: volte a cumprir aquilo que eu chamei. Acorde do sono da irresponsabilidade e volte a fazer a obra que eu coloquei em tuas mãos. Pregador, saí da minha casa pensando que o Senhor viria aqui trazer só vitória, coisa nenhuma. Eu vim para te dizer: saia do sono da irresponsabilidade, porque Deus tem uma chamada para a tua vida. Existem aqueles que se esconderam de Deus, mas não é só você que se esconde. Moisés, 40 anos em Midian, foragido da justiça, matou um egípcio, se escondeu de Deus. Para ele Deus tem uma sarça. Um dia o Elias se escondeu em uma caverna, Deus tem uma voz suave. Um dia Jonas se escondeu no porão, Deus tem um peixe. Deus tem sempre meios e estratégias para te trazer de volta e te encontrar essa noite. Quando Elias foi para o ribeiro de Querite, Deus o escondeu. Elias está em um ribeiro, em um vale de Querite. Em toda a terra não chove, não há água, mas no lugar onde Deus escondeu Elias, há água no ribeiro. Deus jamais te esconde para te envergonhar. Deus jamais te esconde para você passar necessidade. Deus jamais te esconde para te ver em vergonha. Se Deus te escondeu, é neste lugar que eu vou te preparar. Se Deus te escondeu, é neste lugar que eu vou te modelar. A palavra querite em hebraico significa cortante. É porque com Deus não tem sobra. Deus te colocou nesse querite para te modelar, para cortar aquilo que sobra, que não encaixa em Deus. Com Deus não tem sobra. Ele te modela no padrão dele. Se ainda está no seu padrão, eu sou assim e não mudo, não entendeu o que é evangelho. Ele te trouxe aqui para te podar. Árvores que não são podadas não frutificam. Este querite onde Deus te esconde é para te podar, é para te modelar segundo o padrão de Deus. Querite é lugar de provisão. Querite é lugar de ser modelado. Mas querite é lugar de conhecer o Deus provedor. Há uma preocupação em Elias. Todo dia ele acorda e as águas estão baixando. Todo dia Elias acorda e as águas estão baixando. Elias tem água, mas ele tem o desejo de comer pão, de comer carne. Ninguém foi levar pão e carne para Elias no querite. Terrenamente, humanamente falando, não. Mas a nossa provisão nem sempre vem de baixo. Eu vou repetir. A nossa provisão nem sempre vem de baixo. Alguém levantou a mão direita, eu vou repetir. A nossa provisão nem sempre vem de baixo. Se você pega essa palavra, então é para você. A nossa provisão vem de cima. A nossa provisão vem de cima essa noite. Está esperando vir de baixo, mas de repente o alimento vem de cima. Só que veio através dos corvos. Guarde isso no seu coração, já vale a noite. Deus tem sempre meios extraordinários. Eu vou repetir. Deus tem sempre meios extraordinários que fogem da lógica humana. Não vem de baixo, vem de cima e vem pelos corvos. Se Deus para a chuva, Ele dá ordem aos corvos para trazer provisão neste ribeiro. Ele dá ordem ao peixe para engolir Jonas. Ele dá ordem a uma lagarta para matar uma boboreira, para mostrar para Jonas o que é misericórdia. Ele dá ordem na jumenta para profetizar para Balaão. Ele dá ordem aos animais para entrar na arca de um em um. Ou seja, o Deus que controla o universo, Ele sempre terá meios extraordinários para abençoar o teu povo. Os meios extraordinários de Deus é para nos trazer recursos. Estou sentindo uma graça para dizer isso.
Deus está trazendo recursos. Eu me lembro que na terra do Egito houve um tempo de crise, e a crise que permeava era por conta de um decreto de Faraó. Faraó havia dado o primeiro decreto para aumentar a carga, o jugo do povo, mas quanto mais aumentava a carga, diz o texto, mais os hebreus cresciam. Porque Satanás precisa entender que quanto mais aumenta a prova, mais estamos crescendo. Quanto mais aumenta a luta, mais está adorando. Quanto mais aumenta as aflições, mais estamos orando e buscando a Deus. Aí o Faraó deu o segundo decreto: todas as hebreias que tiverem filhos do sexo masculino, mate. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, as tribos ficaram com medo de gerar. Naftali não gera, Zebulon não gera, Dan não gera, Efraim, Manassés não gera, Judá não gera, o primogênito Rubens também não gera. Só que em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi com Orrão e Joquebede, vou parafrasear, eles disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele. Se ele está com essa carinha de presbiteriano me olhando, mostra para ele que tu é crente pentecostal e adore a ele. Se ele não quer evangelizar, evangelize você. Se ele não quer santificar, santifique você. Se ele não quer fazer, faça você. Guarde no seu coração e para toda a sua vida: quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai vivenciar experiências que os outros não viveram. E não é que Joquebede vai gerar o menino? E aí pegaram o menino, colocaram no cesto, não colocaram nas águas, até porque está gravando. Se eu falar que colocou nas águas, aí os teólogos de internet vão me matar, né? Porque diz que colocou as margens do Nilo, mas o menino é chamado Moisés, Moshe, tirado das águas. Mas vamos fazer de conta que não foi das águas, colocou as margens do Nilo. Só que as águas do Nilo eram as mesmas águas que Faraó usava para matar as crianças. Ou seja, toda hebreia que gerava o menino pegava a criança e lançava nas águas do Nilo. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças. Eu não vim para fazer barulho, eu vim para pregar a palavra. Segura. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai mudar o curso para colocar o Moisés no palácio. Alguém entendeu? As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto no palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te dá crescimento. A mesma aflição que vem é a mesma que te empurra para o centro da vontade de Deus. Mas é sobre isso que eu quero falar. Colocaram o menino nas águas e disseram: não vão silenciar aquilo que nasceu para ser uma voz. Pode te esconder. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer. Moisés é como um pão lançado nas águas. 3 meses depois o menino chora. A filha de Faraó viu o menino. Quando tu gera em tempo em que ninguém quer gerar, não precisa nem postar, vão perguntar quem gerou. Ela pegou o menino e disse: quem é a mãe? Tem sempre uma Miriam. Eu conheço a mãe. Então me leva até ela. Levo. Se tu der de mamar para o menino, olha o que ela falou para Joquebede: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Tem gente que não deu glória porque não entendeu. Escravo não tem direito a salário. Mas quando tu gera em tempo de crise, segura, Deus usa até o ímpio para trazer recursos. Vou repetir: quando você faz o que ninguém quer fazer, Deus levanta até o ímpio para bancar o teu projeto, para trazer recursos para a tua vida. Deus tem meios extraordinários. Quer mais uma? Diga amém. Jesus falou que missionário é para ir de 2 em 2 e não é para levar muita coisa. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas eu vou dizer. Se tiver criança na sala, eles não vão entender. Quando é crente, até na contenda Deus usa. Não escandaliza não, vai, eu vou repetir.
quando é crente, é dois crentes, até quando eles contendem, Deus usa. Em Atos disse que o Barnabé e o Paulo tiveram não uma pequena contenda, foi grande. Deus usou. Barnabé saiu para um lado com o João Marcos e o Paulo está sozinho. Paulo está? Ele pode ir sozinho? Porque Moisés mandou 12. 10 voltaram murmurando dizendo, tem muito gigante lá. Mas 2 voltaram dizendo, tem gigante, mas a terra é nossa. Um deles era Josué. Agora o Josué é o pastor, é o líder. Aí Josué falou, vou mandar para Jericó espias. Vou mandar 12, vou nada, eu já aprendi, mandou 2. Jesus gostou da ideia e falou, então vai de 2 em 2. O Paulo está sozinho, falou, então vem Silas. O Paulo tem o desejo de ir para a Ásia. E se você está aqui na Europa hoje dando glória a Deus, é por causa desse dia que eu estou pregando. O Paulo tinha o desejo de ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu. Aí Paulo pensou, vou para Mísia, Bitínia, o Espírito Santo impediu. Aí ele dormiu em Troade. Aí apareceu em visão um varão macedônio dizendo, atravessa a Macedônia, ou seja, entra para a Europa e ajuda-nos. E tu veio aqui para ficar dormindo no porão? Atravessa a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos. Aí é um conflito agora. Então se eu fizer a obra, eu abro mão aqui do meu euro, dos meus negócios. Quem disse que Deus não cuida? Quando Paulo entrou na Macedônia, pasme, Paulo pregou. Sabe quem foi o primeiro membro da Europa? Uma empresária vendedora de púrpura de Tiatira. Deus está levantando recursos, Paulo. Tu não entendeu? Deus está levantando recursos, Paulo. Mas só para você não ficar cheio, não. O segundo membro era uma menina cheia de demônio, viu? Elias está no Ribeiro de Querite. E Deus trouxe recursos. Neste primeiro ponto, Deus está falando: primeiro eu te escondo, para você vivenciar experiências maiores comigo. Eu te escondo para te modelar, eu te escondo para mostrar que sou o Deus da provisão. Como vocês estão dando bastante glória a Deus, eu vou contar mais uma. Os hebreus estão no deserto. Aí os hebreus estão pensando, vamos comer o quê? E no meio do povo já tem gente murmurando, querendo voltar para trás. Porque ainda sente o paladar do pepino, da cebola. Mas tem gente olhando e dizendo, nós vamos comer o quê? Olhando para o deserto, mas sabe que o Deus que os tirou do Egito é o Deus que vai cuidar da caminhada. Aí começou a vir o maná. Abriram a tenda, tem maná. Se fosse eu, me perdoe, vou confessar o pecado. Se fosse eu pegaria uns 5, 6 maná. Não pegaria mais porque não ia caber na mão. Ia levar tudo para minha tenda. Estou no deserto. Caiu maná hoje, vai que amanhã não tem. Como Deus conhece o coração do hebreu e de quem está pregando, Deus disse: se guardar o de amanhã, eu faço apodrecer dentro da tenda. Por quê? Porque se o de amanhã você tiver, amanhã tu nem vem falar comigo. Alguém lá no fundo deu um glória a Deus, eu vou repetir. Se sobrar na tenda, tu nem fala mais comigo. Então eu faço cair hoje. Estou ensinando a ser dependente de mim no deserto. E o de amanhã, sai da tenda e me busca. O de amanhã eu vou prover. E depois da manhã eu vou prover. Confia em mim. Deus está levantando recursos. Deus está sustentando o crente aqui essa noite. Aleluia. E Jesus gostou dessa ideia e ensinou a orar. O pão nosso de amanhã nos dai. O pão nosso de cada dia. Estou provendo hoje. E amanhã eu vou prover. E depois da manhã só me busca. O pão nosso de cada dia. Elias acorda, o ribeiro baixando. Está preocupado. No outro dia ele acorda, as águas baixando. Isso é profético. Antes que as águas sequem, Deus tem sempre uma palavra. Vou repetir. Alguém vai lembrar disso um dia. Se abrir a despensa, está acabando. Está olhando, está preocupado. Mas antes de esgotar, Deus tem uma palavra.
Quando as águas estão secando, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, levanta-te. Tem muita gente querendo levantar, mas nunca foi escondido por Deus. E tem muita gente querendo se apresentar e Deus não levantou. Abra um parênteses. Ficai em Jerusalém, até que do alto. Por causa desse aleluia eu explico, irmã. Ficai em Jerusalém, até que do alto. Ou seja, só recebe do alto quem aprendeu a ficar. E do alto receberão poder, e serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Segura, ninguém pode sair se do alto não recebeu, mas ninguém pode do alto receber se não aprender a ficar. Ou seja, eu te escondo, depois te levanto, depois te apresento. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te, vá até Sarepta. E Elias se levantou. Quando Elias chega no portão de Sarepta, uma mulher pegando gravetos. Pegando o quê? Entenda, é melhor trabalhar com gravetos do que trabalhar com toras. Eu vou explicar. O Paulo está indo para Roma. Vocês conhecem mais do que eu Malta. Paulo está indo para Roma. Vem um vento euroaquilão. Só tinha presidiário dentro do barco. E Paulo com o coração de chegar em Roma. Paulo é prisioneiro de Cristo. Por isso ele vai aonde o barco levar. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos morávios. Os morávios precisavam fazer missões, mas para chegar no ambiente em que eles queriam, só poderia ir se fossem escravos. Os moravianos pegaram café e se pintaram para poder ir como escravos evangelizar. Quem é prisioneiro de Cristo se submete à tua vontade. E veio um vento euroaquilão e quebrou o navio. Eu tenho até uma mensagem em Atos 27. Quando Deus quebra o navio é porque Ele tem uma grande obra. Deixa Deus quebrar o navio, irmão. E quando quebrou o navio, Paulo foi obrigado a descer em Malta. Quando chega em Malta, um frio. Paulo precisa acender uma fogueira. Paulo tem duas opções: toras e gravetos. Se sou eu, tora, eu iria pegar. Bonita, tem aparência, chama atenção. Mas fogueira não se faz com toras. Tora é inchada por conta do frio. Ela absorve a água, então ela incha, mas não pega. Já reparou que igreja não pega fogo com tora? Está inchado. Prego mais, canto mais, eu faço melhor. Aí o que Paulo fez? Como não dá para usar tora, eu uso graveto. E graveto sozinho até pega. Daqui a pouco é só fumaça. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3. Não tem palavra, não tem presença, é só movimento. E por que só movimento? Porque é graveto. Graveto sozinho ele até pega, daqui a pouco só vive de fumaça. Reino de Deus não tem carreira solo. Mas se pegar um graveto, outro graveto, outro graveto, tem graveto já acendendo aí. Se tem outro que já acendeu ali. Se eu juntar os gravetos, pode ter certeza, tem avivamento. A chama irá acender. Se eu não pregar não acontece, se eu não cantar não acontece. Mentira de Satanás para a tua vida. Se acha que você é a última bolacha do pacote, a última está sempre quebrada. Pega tuas coisas, pega a carta de mudança, vai abrir ministério lá em Júpiter e faz a obra sozinho. Aqui um planta, outro rega, e Deus dá crescimento. E Deus dá crescimento.
e Deus dá crescimento. E a mulher está lá pegando o graveto. Aí o Elias chega e diz: mulher, vou parafrasear, estou com fome, tem alguma coisa lá para a gente comer? É, homem de Deus, estou pegando um pouquinho aqui de graveto, porque eu tenho uma última refeição. É um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu aprendi uma coisa na caminhada da fé. Tem gente que pensa que tem, mas não tem. Tem gente que pensa que ainda tem, mas já perdeu. Só que tem gente que pensa que não tem e tem. Saul pensava que tinha. Nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas. O fim do seu ministério foi com uma feiticeira. O Sansão até pensava que tinha, mas quando precisou já não tinha mais. Era forte para levantar as portas de Gaza, mas fraco no colo de Dalila. Se tornou como a igreja de Laodiceia, no templo de Dagon, pobre, cego e nu. Mas tem gente que pensa que não tem, e tem. Deus usa ferramentas insignificantes para executar os seus grandes planos. Eu vou repetir: Deus usa ferramentas insignificantes. Pregador, eu não estou entendendo. É com pouco que você tem, que para você é insignificante, é com isso que Deus vai fazer. Prove, eu te provo. O que tu tem na mão, Moisés? Um cajado. E atrás? Faraó. E do lado esquerdo, Migdol. E do lado direito, Piairote. É montanha da esquerda, montanha da direita, exército atrás. E na frente, mar de junco, mar vermelho. O que tu tem na mão? Um cajado. O que tu vai fazer com o cajado? Bate nas águas. Bater é contigo, abrir o mar é comigo. Josué, os sacerdotes que estão contigo têm o que na mão? Buzina. Olha o tamanho da muralha. Só toca. Quem derruba sou eu. O que tu tem na mão, Arão? Eu tenho uma vara. Quem faz florescer e dar amêndoas sou eu. O que tu tem na mão, Sansão? Uma queixada de jumenta. Já parou para pensar? Achou um jumento morto, só tinha uma queixada. Pegou a queixada, tá vindo 1000 homens. O que eu faço? Só luta. Quem derruba os 1000 sou eu, Sansão. O que tu tem na mão, Davi? Eu tenho uma funda. Só lança. Quem derruba o filisteu sou eu. O que tu tem na mão, irmã? O que tu tem na mão, irmão? Tu chegou aqui pensando que não tinha. Se tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Se tem farinha, tem trigo. Se tem trigo, tem pão. Se tem pão, tem palavra. Se tem azeite, tem a presença. É com este pouco que Deus vai fazer. Vai fazer. Eu sou TS em Gideões e vou falar aqui para você que tem pouquinho de azeite. Lamparina as 10 tem. Dormir as 10 dormem. Mas se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Eu não sei se pegaram. Eu vou explicar. Não adianta andar com quem é usado por Deus. Não adianta ficar bajulando pregador, cantor, sentar na mesma mesa. Unção não se transfere. É mentira desses pregadores que transferem unção. É mentira. É mentira, é mentira. Põe na minha conta, tá gravando. É mentira, não tem transferência de unção. Carregue você o seu próprio azeite. Se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Tem a sua lamparina, mas tem o seu azeite. Tem a sua lamparina, mas tenha você o seu próprio azeite. Com o pouco que a mulher tinha, sobejou.
Aí veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, se apresenta. Primeiro Deus escondeu, depois Deus levantou. Porque quando Ele te esconde, é Ele que dá. Quando Ele te levanta, é você que dá. Não sei se você está pronto para esse tipo de conversa. Quando Ele te esconde, a gente vem para a igreja e só quer. Quando Ele te levanta, Ele vai fazer por intermédio de você. Aí é você que dá. Só que agora Ele diz: se apresenta. E o Elias se levantou para se apresentar agora. E no meio do caminho ele encontrou um mordomo por nome Obadias. Obadias é um mordomo fiel, mas trabalha dentro do palácio de Acabe. Dá para trabalhar dentro do palácio do ímpio e ser fiel a Deus. Dá para trabalhar na empresa do ímpio e não se corromper. Dá para trabalhar no restaurante do ímpio e não beber cachaça. Dá para se comportar como crente, independente do lugar. Porque você é mordomo do Senhor. E Obadias encontrou Elias, e o Elias falou: Obadias, me leve a Acabe. Obadias falou: pelo amor de Deus, ele vai matar você e vai matar eu. Ele está te procurando junto com Jezabel, porque não chove há tempos. Depois da sua profecia, eles querem te matar. Tu está fazendo a obra, Obadias? Estou sim, Elias. Tem 2 cavernas ali, que eu escondi 50 profetas em uma e 50 na outra. E eu estou cuidando deles todo dia com pão e água. Quando eu li o texto, eu dei glória que nem você. Mas depois eu chorei. Porque eu descobri que tem 100 verdadeiros vivendo com pão e água. Mas tem 850 entre os de Baal e de Azera, comendo lagosta na mesa de Jezabel. Não sei se você está entendendo o cenário do Brasil. Os verdadeiros estão vivendo de pão e água, mas não vai morrer. E os falsos estão comendo na mesa de Jezabel. Você tem 2 opções: ou seja fiel na caverna com pão e água, ou se corrompa para o mercadinho gospel e senta na mesa da Jezabel. E eu estou preocupado, pastor, porque eu pensei: mais são os que estão conosco dos que os que são deles. Mas só tem 100 na caverna verdadeiro, e tem 850 falsos. Estamos perdendo. Deus falou: está de brincadeira, rapaz. O Obadias escondeu 100, eu escondi mais 7.000. Tem alguém aqui? E o Elias foi atrás do Acabe, subiu no Monte Carmelo. Estão lá os 850 falsos, 400 de Baal e 450 de Azera, ou Azerá. Elias convocou os falsos, e diz o texto que Elias encontrou um altar quebrado. Como estava o altar? Você tem 2 opções: ou chorar ou dar glória a Deus. Chorar porque o altar está quebrado, mas dar glória a Deus porque um adorador um dia passou ali. E aí você tem uma terceira opção: ou passa de largo e finge que não viu, ou levanta os altares que a geração lá atrás levantou. E o Elias, quando escondeu na caverna, no capítulo 19, ele disse: estou dentro da caverna porque tem uma geração que derruba altares. Se parece com a nossa geração que derruba altares. Eles gostam de tenda, como Ló, mas não constrói altares como Abraão. O Elias pegou o altar e levantou, e disse para os profetas de Baal: eis aí o sacrifício. Comecem a clamar a Baal, e veja se ele responde com fogo. E lá estão os profetas de Baal. Gritam, pulam, cutuca 2 ou 3,
chacoalha quem está do lado. Se não dá glória, eu não prego. Se não dá glória, eu vou pular embaixo. Eles inventam de tudo. Deus não responde. O que faz Deus responder é palavra. Eu vou repetir. O que faz Deus responder é palavra. Tu pode inventar qualquer movimento que você quiser. É movimento. Presença se vem com a palavra. Tu pode engrossar a voz. Tu pode roncar no microfone. Tu pode fazer o barulho que você quiser. Quem é espiritual sabe que Deus fala e faz pela palavra. E os profetas de Baal, quase meio-dia já, aí começou a se cortar. Grita, pula, se corta. Deus não responde. Aí o Elias pegou o altar, 12 pedras, levantou. Só que profeta não é muito bem da mente. Ele começou a cavar em volta do altar. E está cavando, imagina os profetas verdadeiros olhando. O Elias está fazendo buraco. Quando Elias terminou de fazer buraco com profundidade, guarde isso, ele falou para um obreiro dele: traga um cântaro de água. O obreiro falou: Elias, não chove 3 anos e meio, irmão. A água vale ouro. Só tem o que nós guardamos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Traz logo. Joga no buraco. Já estou vendo o obreiro murmurando na mente. Não falaram, mas já estou murmurando. Sabe a murmuração? Que desperdício. Jogou. Aí o Elias falou: traga o segundo. Já começaram a mandar o WhatsApp. Isso aí é desperdício, é murmurador. Isso aí é desperdício. Jogou o segundo. Aí Elias quis provocar mesmo. Traga mais 2. Foram 4. Jogaram no buraco a água. Está todo mundo escandalizado. Quando jogou o 4º cântaro de água, diz o texto, não dê glória ainda não. Vai dar vontade, mas segura. Fogo desceu, calma. Fogo desceu, diz o texto, e lambeu a água, não o altar. Levantar altar é necessário, mas ter profundidade é melhor ainda. Segura. Quando o fogo desceu, lambeu toda a água. Fogo com água tem vapor. Se tem vapor, tem fumaça. Se tem fumaça, dá uma olhadinha lá. Tá vendo alguma coisa? Tô não. Porque quem acha que é desperdício não pega. Tô quase 1 hora pregando e não pegou. Tô vendo nada, Elias. Volta lá de novo. Tô vendo não. Eles demoram para ver, irmão. Porque tudo que faz para ele é desperdício. Para nós é investimento. 7 vezes voltou. Quando ele voltou, ele entendeu. Se tem profundidade, tem investimento. Fogo com água tem vapor. Se tem vapor, tem fumaça. Se tem fumaça, tem nuvem. Tá vendo o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é sinal do quê? Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Se tem profundidade, tem resposta da eternidade. Se tem profundidade, tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Tem resposta de Deus essa noite. Essa noite. Eu estou até tentando pregar 1 hora como teólogo, mas tem hora que a gente vira profeta, não é? Não deixe apagar o fogo, porque Deus ainda responde com fogo. Tem uns crentes aí que assistiram 20, 30 vídeos no YouTube, agora já estão todo frio no culto. Levantar a mão, já não levanta mais para dar glória. Não gosta do fogo, tá frio. Tá quase igual aqueles irmãos daquelas igrejas geladinhas. Deixa eu dizer algo aqui para você. Gênesis capítulo 15. Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12.
o fogo no altar queimará continuamente e não apagará. Êxodo capítulo de número 13, a coluna que dirigia o povo no deserto era de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Zacarias capítulo de número 2, versículo de número 5, o Senhor é um muro de fogo. Jeremias capítulo 23, versículo de número 28 e 29, a tua palavra é fogo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, eu só batizo com água, mas quem vem após mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo, ninguém vai apagar esse fogo. E com fogo, ninguém vai apagar esse fogo. Atos capítulo de número 2, línguas repartidas como que de fogo. Agora eu vou teologar. Segundo o Talmud, eles acreditavam que quando dois judeus falavam sobre a Torá, Deus se fazia presente. E no culto na sinagoga não poderia ter 9 pessoas. Se vai ter um culto na sinagoga e tiver 10 pessoas, tem culto. Se chegar na porta da igreja e tiver 9, não tem. Estou falando sinagoga. E eles acreditavam que dois judeus conversando, falando sobre a Torá, Deus estava presente. Aí Jesus falou, o quê? Tem que ter quantos para ter culto? 10. Se tiver 2 ou 3, eu estou lá. Se tiver 2 falando sobre mim, eu chego. Te provo. Lucas 24. Tem 2 perdidos em Emaús, falando dele. Onde tiver 2 ou 3, aí ele chegou. Segura. Quando Jesus começou a falar das escrituras, olha o que os dois disseram. Quando ele falava, o nosso coração ardia. Eu não sei se tem alguém que chama Caio aqui, mas a palavra arder no grego é Caio, significa pegando fogo. Tu quer apagar o fogo, irmão? Quando ele fala, o nosso coração queima como fogo. Por causa da mão levantada lá no fundo, eu dando aula de teologia, aí um jovem assistiu uns 40 vídeos no YouTube, agora ele é teólogo, ele não dá glória mais no culto, frio, critica todo pregador. Aí ele falou, esse negócio de levantar a mão, pastor, eu não estou gostando disso. Eu falei, sério? Eu falei, você tem Bíblia aí? Ele falou, tem. Então abre aí. Gênesis 14, versículo 22. Abraão levantou as suas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Aí eu falei, 2 Crônicas 6, versos 12. Abraão, diante do templo, levantou as suas mãos. Falei, Neemias capítulo 9, verso 5. Anda logo que eu estou com pressa, o intervalo. Neemias levantou as suas mãos, Esdras, no sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 2. O salmista levantou as suas mãos para bendizer ao Senhor. Aí eu falei, agora no culto faz igual Moisés. Êxodo 17, versos 11. Enquanto ficava com a mão baixada, igual esse crente do teu lado que não levanta, perdia a batalha. Mas quando levantava, sabe o que o infeliz falou para mim? Não, mas o senhor só deu texto de homem levantando a mão. Eu falei, mas eu tenho uma na manga, porque eu conheço você. Eu conheço esse crente friozinho, então sempre deixo uma na manga. Eu falei, abre aí. Deuteronômio 34. Versículo de número 39. Vede agora, que não há um outro Deus. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Versos 40 diz o Senhor. Quem está dizendo é Deus. Levantarei as minhas mãos. Vou repetir. Levantarei. Vai ficar com a sua baixada, fica. O nosso Deus já levantou a dele. Adore a Ele com a mão levantada essa noite. Quando o fogo desceu e a nuvem veio, Baal está envergonhado. E os crentes? Só o Senhor é Deus. E está como os crentes? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
aguenta mais 5 minutos, diga amém. Só que o homem que fez fogo de Deus descer, junto com o moço, passando ali pelo deserto de Berseba, pediu para o moço continuar. E o Elias parou debaixo de um zimbro, pedindo a morte. Diz o texto que veio um anjo, diga um anjo, diga um. O artigo é indefinido, um. Colocou a comida na cabeceira. E o Elias comeu e voltou a dormir. Sabe por quê? Para de comer comida de um. Comidinha de um é fast food. É na cabeceira. Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar. Deus vai te levantar por cabeça e não por cauda. Tu vai pregar em todas as nações. Essa comidinha a gente não aguenta mais. É na cabeceira, é papinha para menino. Menino na fé. Menino na fé, criança, gosta de ganhar. Criança em casa, só quer ganhar. Se chora, você dá alguma coisa, para de chorar. Igreja é assim, tem menino na fé. Se não dá oportunidade, chora. Se não sei o que lá, chora. Você precisa dar alguma coisa, dá uma oportunidade, dá atenção, ele para. Porque é menino. E menino come comidinha de cabeceira. Se pregar santidade, se pregar pecado, se pregar sobre céu e inferno, não está bom. Menino gosta de vitória. Deus vai te dar, você vai receber. Você é a coisa mais linda de Deus. E é isso aí que eles gostam. Qual o problema? Aí você fica de igreja em igreja aí andando, procurando papinha. Aí o Elias comeu e dormiu. E não precisa ficar me olhando com o biquinho, né? Eu não prego para voltar. Não prego por agenda. Então pode fazer o biquinho, não está gostando, não tem problema nenhum. O problema é que você come e volta a dormir de novo. Aí diz o texto, no mesmo zimbro veio o anjo. Diga o. Diz que tocou nele. Aquelas pregação mesmo, comida. Deu um cutucão nele e falou, está aqui a comida. Não tem cabeceira não, quer comer, come. É igual a palavra de hoje, quer comer, come. Não quer, volta a dormir. Diz o texto que Elias comeu. E com a força daquela comida. 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 Caminhou mais 40 dias. Eu não sei o que você está comendo. Mas se está comendo palavra, fique tranquilo. Deus te sustenta. Deus te guarda. Em nome de Jesus.